Olá, boa tarde a todos os companheiros de Ideal Espírita, né, que nos encontramos mais uma vez aqui, né, no Evangelho do Lar, promovido pelo Prozebem, para refletirmos um pouco sobre, né, as palavras, sobre os ensinamentos, os exemplos trazidos para nós por nosso modelo e guia, né, o nosso Mestre Jesus, e depois, né, pelos espíritos amigos, pelos espíritos superiores, através de Kardec, né? Então, agradecendo mais uma vez ao Prozebem que nos dá essa oportunidade de, mesmo distantes, estarmos aqui nos encontrando, né, para que possamos refletir um pouco aí sobre a doutrina espírita, né? Que muito mais que uma doutrina é uma teoria do conhecimento que nos permite conhecer, entender de alguma maneira quem somos, para onde vamos, de onde viemos, mas também nos permite compreender o mundo espiritual, né? Então, mais uma vez aqui reunidos para dialogarmos um pouquinho sobre as palavras do Mestre Jesus trazidas a nós, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, para que a gente já possa ir preparando, né, o ambiente, preparando o nosso pensamento, para que a gente já vá pensando aí em trazer para junto de nós os espíritos amigos, né, para que eles possam nos auxiliar na nossa jornada. Então, para a gente já ir preparando esse ambiente, vamos aqui fazer uma pequena leitura, né, do livro do professor Carlos Torres Pastorino, Um Minuto de Sabedoria, quando ele nos coloca o seguinte: tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Sem, se em certas horas precisamos receber, não se esqueça que em outras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Então, cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber, né? Então, essa reflexão aqui inicial do professor Carlos Torres Pastorino, que nós justamente temos que entender isso, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, fomos criados, né, simples e ignorantes, e ao nosso tempo, na nossa hora, nós vamos evoluindo, né, espiritualmente, tá? Então, precisamos passar pela matéria, precisamos passar pelas provas, entendendo todo esse contexto, né? Então, a história da humanidade é a história da reencarnação, como nos colocaria, né, o professor Herculano Pires, né, esse grande filósofo espírita do século XX. Então, vamos aqui agora fazer a nossa prece inicial para que a gente possa pedir, né, a benevolência, para que a gente possa pedir a inspiração dos espíritos amigos, que eles possam estar aqui conosco, para que a gente possa manter esse nosso diálogo. Então, cada um pode se sentando da maneira mais confortável que achar, né? Quem quiser pode fechar os olhos, não existe aqui uma regra pronta, né? Que é como justamente Kardec nos ensina. Então, vamos lá, né? Mas o fundamental é levarmos os nossos pensamentos. Então, amado Mestre Jesus, espíritos amigos, espíritos bondosos que estão aqui conosco, pedimos a sua inspiração para que nesse momento nós possamos falar, possamos conversar sobre aquilo que cada um de nós precisa ouvir, para que assim a gente possa, ouvindo essas palavras, que elas possam entrar em nossas mentes, em nossos corações, para que assim a gente possa seguir em nossa jornada. Sabemos que essa jornada, essa caminhada não é fácil, mas estamos aqui, né, firmes e fortes, tentando superar as nossas provas, tentando superar as nossas expiações, né? E que a gente possa seguir em frente, buscando sempre combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para que assim a gente possa trazer, né, como nos ensina a oração dominical, que venha a nós o vosso reino. Assim seja. Então vejam só, pessoal, eu terminei justamente aqui a prece falando um pouquinho aqui sobre a oração dominical. Como estamos aqui reunidos no Evangelho no Lar, num domingo, né? Então eu trouxe para a gente refletir aqui, a gente dialogar algumas pequenas palavras, alguns pequenos, né? Algumas pequenas colocações justamente sobre a oração dominical, o chamado Pai Nosso. Então vejo a importância dessa oração, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre as preces, é justamente a prece que inicia
né, lá as preces no Evangelho segundo o Espiritismo. É justamente por ela, né, essa oração que dá início aí às preces que nos é colocada lá. E é justamente uma prece curta, como está lá, mas profunda, de profundos significados. Então, eu espero que a gente possa dialogar nesse momento um pouquinho sobre essa prece dessa oração dominical. E eu trouxe justamente para a gente começar justamente essa expressão, né? Venha a nós o vosso reino. Então, Kardec, lá, com a orientação dos espíritos, faz uma análise sobre esse pequeno trecho, sobre os pequenos trechos que compõem essa oração. Então, venha a nós o vosso reino. Então, vejam, ele vai vir a nós. Mas o que é preciso para que esse reino venha até nós? Então, vejam só. Então, Deus nos deu as leis divinas ou naturais. Então, Deus coloca na consciência do homem essas leis. Então, está em nossa consciência, está escrito, né, em nossa consciência. Então, vejam só, são essas leis, é o cumprimento dessas leis que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Não a felicidade de posses materiais, mas a felicidade espiritual. Nos compreendermos enquanto espíritos que somos encarnados nesse momento. Então, ele visa estabelecer o quê? Essas leis, né, que vão trazer a nós o reino, o que é que ela visa estabelecer? Então, Kardec vai colocar que ela visa estabelecer a paz e a justiça. Vamos lembrar a lei de justiça, amor e caridade. Então, o que é essa verdadeira justiça? É fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim. É eu ter a capacidade de abrir mão de um direito meu para um irmão. Então, quando nós conseguirmos realizar essa tarefa, essa grande lei, né, de justiça, de amor e de caridade, vamos estar trazendo para nós o reino, né? Venha a nós o vosso reino. Então, veja só, é nesse momento. Então, para chegarmos a essa paz e a essa justiça, temos que ter em mente o seguinte, que está lá, né, na explicação sobre esse trecho. O forte deve proteger o fraco. Então, nós, fortes, aqui eu estou falando forte não é no sentido físico, tá? Mas é no sentido de que quem tem uma consciência mais já próxima da doutrina, para quem tem uma condição de vida melhor. Então, veja, o forte proteger o fraco, amparar o fraco. Então, assim nós vamos estar praticando a justiça, a verdadeira justiça. Então, nesse objetivo, nessa caminhada, é estabelecer o quê? Que as leis humanas, que são transitórias, que são mutáveis, possam se aproximar das leis divinas, trazendo justamente a paz e a justiça. Então, veja só, então o homem, então Deus deu inteligência e razão ao homem. Então vamos lá, o homem, né, o espírito dorme no vegetal, ele acorda no animal e ele existe no homem. Então nós estamos aqui na existência humana, na nossa existência na matéria. Então Deus nos dá o quê? A inteligência e a razão. Então, enquanto animais tínhamos instinto, enquanto seres humanos temos, além do instinto, a inteligência e a razão. Então, essa inteligência e essa razão vai nos permitir discernir o bem do mal. Mas vamos lembrar que não é preciso apenas não fazer o mal, mas é preciso fazer o bem. E nós somos capazes, né, a partir das nossas reencarnações, a partir das nossas experiências, cada vez mais ir compreendendo e sendo capaz de fazer essa distinção do bem e do mal. Porque isso foi nos dado por Deus. Só que nós temos a liberdade. Porque se o homem não tivesse a liberdade, ele apenas seria uma máquina, né? Como qualquer outra. E nós não somos uma máquina. Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência material para a nossa evolução. Então, através da inteligência e da razão que nos é dada, ou seja, da nossa capacidade cognitiva, então Deus vai nos dando o quê? A liberdade de agir, responsabilidade pelas nossas ações. Então, nós somos livres e responsáveis por aquilo que nós
fazemos. Então, a cada momento que nós vamos nos aprimorando, a cada momento que nós vamos nos aproximando daquela perfeição que nos cabe, nós vamos fazendo cada vez de maneira mais clara essa distinção. E ao fazermos isso, estamos trazendo a nós o reino. Estamos estabelecendo aqui na terra a paz e a justiça. Vamos lembrar que nós evoluímos, mas também os mundos evoluem, né? Então, vamos nos desmaterializando e vamos desmaterializando também o mundo. Então, vamos precisando cada vez menos da matéria. Que é justamente isso que o apóstolo, né, que Paulo nos coloca. A letra mata e o espírito é quem vivifica, né? É quem vive, né? E agora, vejam só, para isso é preciso o quê? Trabalho. Tá lá, né? É o pão nosso de cada dia. Como é que nós adquirimos esse pão nosso de cada dia? Pelo trabalho. E vejam aqui, o pão nosso tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Porque nós sabemos muito bem que Jesus, enquanto passou por aqui, ele sabia muito bem o que era ter que trabalhar para ter o seu pão de cada dia. Vamos lembrar que Jesus era filho de um carpinteiro, né? Então, Jesus não nasceu em berço de ouro. Jesus nasceu na manjedoura. Tanto é que o que é que ele coloca? Que é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico passar pelo buraco de uma agulha, pelo que o camelo passar por um buraco de uma agulha. Então, a sua preferência pelos pobres, a preferência por aqueles fracos, né? Então, estamos aqui para amparar os fracos e não para humilhá-los e não para colocá-los mais para baixo ainda. Então, o que é que tem lá? Então, veja só, amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. Então, o nosso trabalho, para trazer o reino até nós, é preciso trabalhar. Por isso que Kardec nos coloca que temos que fazer o quê? A transformação moral. E se nós pegarmos o professor Herculano Pires, né, no seu livro, que na verdade é uma introdução, o Espiritismo Dialético, ele coloca isso, que essa transformação moral é uma renovação moral nossa e uma renovação social. Porque a sociedade como se encontra hoje, ela está muito distante da paz e da justiça. Então é preciso que essa renovação moral se combine, esteja associada com a renovação social, com a mudança da estrutura social, para que os fracos sejam amparados. Porque, veja só, está lá no Livro dos Espíritos. E quem não tem condições de trabalhar, ou quem já chegou na velhice, o que é que acontece com essa pessoa? A sociedade deve garantir para ela a posse do necessário. Né? Kardec, lá no século XIX, já ali com o germe de uma ideia do que nós poderíamos chamar hoje de previdência social. Né? Então, percebam aí a importância do trabalho para que a gente possa evoluir. Porque se não fosse o trabalho, nós permaneceríamos estacionados. Veja, aqui o trabalho não é só no sentido material, mas é no sentido também de renovação moral. Então, se nós não trabalharmos para isso, nós ficamos estacionados. Agora, Jesus é o nosso modelo e guia. Como Jesus é o nosso modelo e guia, não adianta nos afastarmos dos problemas sociais, morais do nosso tempo. Como o nosso modelo e guia, é preciso enfrentar essas problemáticas. É preciso enfrentar todas essas questões. Né? Então, vamos lá lembrar a palavra de Jesus. Devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. O que é que eu tenho que devolver a César? O dinheiro. O que é que eu tenho que devolver a Jesus? A Deus. Né? Inteligência suprema e primária, criador de tudo. O que é que eu tenho que devolver a Ele? O reino que nos é prometido. Então, venha a nós o vosso reino. Então, eu tenho que devolver isso a Ele. Então, é nos aproximarmos cada vez mais do mundo espiritual. Porque quando eu falo devolver, é porque isso aqui é obra dele. Então eu tenho que devolver. Né? Não é nosso, né? Não é meu, é nosso, né? Faz parte da criação. Então percebam só. Então, mas somos ainda fracos. Por isso precisamos, né, do auxílio espiritual. Por isso a importância da renovação moral
de cada um de nós, da coletividade e consequentemente, da renovação social. Então, como ainda somos imperfeitos, é a partir... Então, como somos imperfeitos, ainda precisamos desse auxílio. Por isso, pedimos força para poder resistir às nossas vacilações, às nossas más inclinações. Então, é por isso que precisamos do auxílio espiritual. Agora, veja só, antes da gente encerrar, vejam aqui o comentário que Kardec faz à pergunta 521 do Livro dos Espíritos. Vejam o que é que ele diz. Cada homem, tendo os seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Por isso é necessário o quê? A nossa renovação moral. Não adianta eu apenas me renovar, porque a coletividade de seres aqui, espíritos encarnados, é que vai atrair que tipo de espíritos simpáticos. Então, vejam só, para que a gente possa proteger o fraco nesse sentido, que tipo de ação nós devemos ter? Que tipo de pensamento nós devemos ter? Que tipo de vibração nós devemos colocar? Agora, não basta apenas ser uma questão individual, é uma questão coletiva. Para que a gente não seja, como Kardec continua aqui, nesse mesmo trecho, né, desse comentário que ele faz a essa pergunta, 521, para que a gente não seja um espiga isolado. Porque, veja só, a coletividade também atrai os espíritos simpáticos a essa coletividade. Então, percebam, vivemos em um mundo, né, de fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Milhares e milhares de pessoas morrem por ano por conta da fome. Então, enquanto coletividade, que tipo de espírito simpático nós estamos atraindo para nós? É assim que nós vamos trazer a nós o vosso reino? Ou é preciso uma renovação moral e uma renovação social, que elas estejam atreladas umas às outras? Então, veja só, quando observarmos as vossas leis, que foram colocadas em nossa consciência, o mal vai desaparecer da Terra. E o que é esse mal? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. O forte oprimir o fraco. O forte pisar no fraco. Então, enquanto houver isso, enquanto não houver essa mudança, essa renovação, nós não vamos conseguir trazer a nós o vosso reino. E aí, veja só, para a gente finalizar, quem é que vai herdar a terra? Os mansos e os pacíficos. Então, vamos lá. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Veja, Jesus está prometendo o quê? Que nós vamos herdar a terra. Então, para a gente poder construir esse reino, para que a gente possa herdar essa terra do qual Jesus está nos colocando, vamos lá aqui, no comentário de São Luís, a última pergunta do Livro dos Espíritos. Né? Como ele coloca assim, ó, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Lembre-se que essa é a promessa de Jesus. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Mas para isso é preciso o quê? Trabalhar. É preciso trabalho. Trabalho de renovação moral e de renovação social. Então percebam aqui, ó, vós, todos, homens de fé e de boa vontade, trabalha, portanto, com zelo e com coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes os que fecham os olhos à luz. Então percebam que nós precisamos mudar a nossa postura enquanto indivíduo e enquanto sociedade, para que assim a gente possa trazer a nós o vosso reino e assim a gente possa ser cumprida a promessa de Jesus, que aos homens de bem, aos homens de boa vontade, aos homens de fé, aos homens mansos e pacíficos, herdarão a terra. Então, espero que essas palavras de hoje possam fazer a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa atual encarnação. Né? Nós podemos fazer para, quando nós voltarmos para aqui, numa nova reencarnação, uma nova encarnação, encontrarmos um mundo melhor. Porque, como diz Leon Denis, né, de cada 10
9 encarnações nossas serão provavelmente numa condição financeira, né, de riqueza material desfavorável. Por quê? Porque é uma grande concentração de riqueza na Terra e nós não fazemos nada para garantir a todos a posse do necessário. Então, para que a gente possa, a nossa encarnação atual é para nós, para aqueles que estão aqui conosco e para o futuro, para que a gente possa, né, trazer o reino, né, que venha a nós o vosso reino e que a promessa de Jesus de nós herdarmos a terra seja cumprida. Então, a gente finaliza aqui, né, as nossas palavras de hoje à tarde, então vamos fazer uma oração final, uma prece final, para que a gente possa encerrar a nossa conversa, o nosso Evangelho no Lar de hoje. Espíritos amigos, espíritos superiores, Mestre amado, irmão Jesus, queremos agradecer por toda a nossa existência, por toda a nossa vida, por tudo aquilo que nós passamos e deixamos de passar. Então, que cada uma dessas experiências possam servir para que elas possam nos clarear, né? Para que elas possam nos lembrar das leis divinas ou naturais. E que nós, na nossa jornada, possamos a cada dia, a cada amanhecer, trabalharmos e nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores, né? Combatendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Para que assim, através desse trabalho, possamos passar por um processo de renovação moral e social e, né, trazermos a nós o vosso reino e que a vossa promessa, né, de herdarmos a terra, ela possa se cumprir. Né? Então, que cada um de nós possa refletir sobre o que tem feito e, assim, buscarmos o nosso processo de evolução moral, espiritual e intelectual. Assim seja. Então, obrigado a todos pela presença e até uma próxima oportunidade, até um próximo Evangelho no Lar. Então, né, uma boa tarde a todos e para quem for assistir em outro horário, um bom dia, uma boa noite e que a gente possa ter uma semana abençoada, uma semana de muito trabalho, de muito esforço, para que nós possamos fazer essa renovação moral e essa renovação social. Até mais.